Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, segundo trimestre de 2022. Estamos falando a respeito do perigo das tentações. Hoje falaremos aqui na lição de número 4, desafiando a Deus no deserto. Olha a atitude destes homens ali no deserto. Mas antes de entrarmos aqui na nossa aula, especificamente, eu quero lembrar você, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí, também deixa seu like, seu comentário, soma conosco seu conhecimento, aquilo que você acha interessante comentar, coloca aí, eu respondo todos os comentários. E também fique à vontade para compartilhar com os amigos. Tem sido edificado? Compartilhe, se inscreva, será uma grande bênção. Vamos então para a nossa lição 4, desafiando a Deus no deserto. O texto principal da lição está registrado em Números capítulo 14, versículo 29, que diz assim: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Deus pegou bem pesado aqui com este povo por conta da murmuração. E eu quero falar um pouco a respeito da murmuração com vocês, porque a murmuração, ela se dá justamente por conta da incredulidade. O que seria a murmuração para com Deus? Significa exatamente se lamentar contra alguém, falar mal de alguém, reclamar algo de alguém. A murmuração, ela está diretamente ligada ao fato de nós não confiarmos em Deus. Quando nós não confiamos em Deus, demonstramos nossa incredulidade, demonstramos que em nossos corações, no trono do nosso coração, está sentado o eu. Nós só deixaremos de murmurar quando este eu for crucificado e então se entronizar Cristo Jesus, nosso coração. Quando você olha para a carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, não Hebreus, Romanos capítulo 11, lá no versículo 20, Paulo falará a respeito, Paulo está tratando ali a respeito da incredulidade dos judeus, e chega no versículo 20, Paulo diz que os hebreus, os judeus, foram cortados da oliveira por conta da incredulidade. Isso é muito sério. O fato de duvidar, de não crer em Deus, é algo seríssimo, perigoso. A murmuração contra Deus se dá por conta de você não confiar no nome do Senhor Jesus Cristo. E precisamos fazer aqui uma breve diferenciação entre dúvida e incredulidade. Podemos duvidar? Claro que sim. Porque na dúvida, nós não estamos questionando o poder de Deus. Nós estamos questionando se Deus quer fazer, se é da vontade de Deus fazer ou não aquilo no momento. Agora, já a incredulidade, eu estou colocando em xeque o poder de Deus. Estou dizendo, Deus não pode fazer tal coisa. Deus não pode realizar tal obra, porque eu sou incrédulo àquilo. Veja, a incredulidade é tamanha que ela impede a ação de Deus. Sim, isso mesmo. Quando o povo é incrédulo, quando nós lemos aqui Mateus 13, lá no finalzinho, versículo de número... Vamos juntos? Mateus de número 13... Juntos aqui, o versículo é o 58. Olha só o que diz aqui na palavra de Deus. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, Jesus em Nazaré, as pessoas questionam, começam a questionar a família de Jesus e tantas outras coisas, e Jesus não pode, não faz outras maravilhas, não opera sinais,
deixa de agir por conta da incredulidade, da murmuração do povo. Quando alguém murmura contra Deus, isso impede a ação de Deus, porque de fato, se não crê, a Bíblia diz, se não é por fé, é pecado. Ou seja, se não estamos crendo em Deus, automaticamente estamos pecando contra Ele, porque estamos murmurando contra Ele, dizendo que Ele não tem poder para realizá-lo. Outro versículo ainda importante para você anotar aqui no contexto dessa introdução da murmuração, no que diz respeito à palavra de Deus, lá em Números para os hebreus, quando eles murmuraram contra o Senhor, e Deus vem com essa determinação, dizendo, olha, todos morrerão, não entrarão na terra prometida. De 20 anos para cima, todos morrerão no deserto. Ainda tem um texto aqui que é importante, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor, olha só. Não fiquem murmurando, como alguns deles, os hebreus, murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Na sua versão talvez diga, e foram eliminados pelo destruidor, pelo diabo. Então, não duvidem, não murmurem. A murmuração causa prejuízos enormes contra Deus. A murmuração afasta Deus de nós. A murmuração demonstra que somos incrédulos e a incredulidade é pecado, quando nós não cremos em Deus. Vamos falar a respeito disso um pouco mais detalhado no decorrer dos tópicos da lição. Mas só para você ter aí essa base, anota aí Romanos capítulo 11, versículo 20, que os judeus são tirados da oliveira, cortados, quebrados da oliveira por conta da incredulidade do coração. E aqueles que murmuraram contra Deus também foram eliminados, destruídos no meio do caminho, bem como Jesus Cristo não opera, ele não pode fazer mais milagres, Mateus 13, 58, por conta da incredulidade, da murmuração do povo. A verdade prática diz assim, a tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Olha as consequências seríssimas de ceder à tentação. Semana passada nós falamos aqui sobre a tentação no que diz respeito a desejo sexual, quando a mulher de Potifar tentou José e este, mesmo sendo um jovem saudável, resistiu à tentação, mostrando que é possível resistir à tentação mesmo quando diz respeito aos desejos da carne. Só que nós não podemos ficar presos a apenas esse tipo de tentação, a tentação a recursos financeiros, a dinheiro, a desejos sexuais. Não. O diabo, lá na primeira lição nós já falávamos que o diabo ele tentará você em suas lacunas. Então não deixe nenhuma fresta aberta. Feche todas com a palavra de Deus para que o diabo não tenha onde e nem por onde chegar na sua vida. Então, a murmuração também é uma tentação. Ele vai tentar você murmurar contra Deus, vai tentar desqualificar a palavra de Deus para que você tenha dúvida do que Deus falou a seu respeito, ou para você é algo assim sagaz, a forma como o diabo trabalha. O texto bíblico está inserido no livro de Números, no capítulo 13, do versículo 25 ao 33, quando este povo, Deus separa, através de Moisés, 12 homens príncipes de Israel, 12 cabeças, para espiarem a terra prometida. E eles voltam com uma notícia. 10 com uma notícia, 2 com outro tipo de notícia. E vamos falar a respeito disso aqui no decorrer dessa lição. Nós vamos ver que, infelizmente, este povo aqui, logo na introdução, o professor diz assim: fazer um passeio turístico por um deserto,
quando está com roupas apropriadas, isso se torna radical, é gostoso, é legal, é carro apropriado, mas atravessar um deserto sem equipamento apropriado, sabendo que você vai perecer, uau, é angustiante, é desanimador. E foi isso que aconteceu com aquele povo por conta da murmuração. Sabiam que trilhariam, mas não chegariam a lugar algum. Uau, imagina? Então, consequências seríssimas. Eles perderam uma geração toda por conta da murmuração. Então, nós vamos estudar hoje a respeito deste preço que a murmuração gera. Então, não fique qualificando, estimando muito alguns tipos de tentações, de pecados. Não, o diabo ele é terrível, ele tenta de todas as formas. Tópico primeiro da lição de hoje diz assim: desprezando a presença de Deus na caminhada. Isso é seríssimo e muito grave. Quando se despreza a presença de Deus no decorrer da trajetória da vida. Todos nós estamos numa trajetória. Nossa trajetória é rumo ao céu, a promessa que Jesus Cristo fez a nós. Este povo estava rumo à terra prometida, que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó e para toda a descendência deles. No entanto, neste interregno, eles simplesmente desprezaram Deus no meio da caminhada. Vejamos então no primeiro subtópico aqui, diz assim: as águas amargas em Mara. Não vou ler o tópico, porque você tem a lição aí, você vai ler e estudar com seus alunos de maneira mais clara. Mas algumas frases aqui eu cito para a gente discutir, conversar aqui a respeito deste tópico do desafiando Deus no deserto. Esse desafiando Deus no deserto é algo negativo, não é algo bom. Ali em Mara, veja bem, o povo saiu do Egito, uau! Deus operou 10 pragas, 10 milagres na frente deste povo. E este povo simplesmente está ignorando tudo isso. Deus abre o mar de forma assim maravilhosa na frente deste povo. Esse povo atravessa a pé seco ao mar e este povo chega em Mara, um lugar onde as águas não eram totalmente salubres, as águas estavam com gosto amargo, com uma situação que não era digestível. O que esse povo faz? A primeira coisa, não tem a mínima capacidade, condição de ir pedir a Deus um auxílio em oração. Primeira coisa é arrumar um culpado, criticar, murmurar contra Moisés, contra o líder, contra o homem que Deus colocou ali naquele lugar. Isso, infelizmente, nós temos muitos que não têm tido esse discernimento. Quando alguma coisa na trajetória da vida dá errado, em vez de ir falar com Deus em oração, a primeira coisa que ele faz é achar um culpado por conta daquela situação. É isso que esse povo está fazendo. As águas estavam amargas, sim, mas é motivo para murmurar contra Deus? Quando se murmura contra aquele que Deus colocou ali, automaticamente Deus está recebendo a murmuração contra ele. Lembra quando Samuel, o povo chega em Samuel e fala: olha, nós não queremos mais um juiz, nós não queremos mais uma teocracia. Nós queremos aqui uma monarquia, nós queremos que você institua um reino sobre nós, queremos ser como as outras nações. Samuel ficou triste. Samuel vai falar com Deus, Deus fala: calma, Samuel, não é contra vocês, é contra mim. Eles estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Então, quando este povo murmura contra Moisés, está murmurando contra Deus. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Só que olha só como é que a murmuração trabalha de maneira tão desastrosa. Um povo que vivia escravo, bebia água do rio Nilo, águas nada saudáveis, nada potáveis, e nunca reclamaram. Lá como escravos,
Agora que ganharam uma liberdade, a primeira coisa que fazem é reclamar de tudo que se tem pela frente. Primeiro momento. Ou seja, recebeu os bens de Deus, recebeu a ação de Deus, Deus está fazendo maravilhas, mas na primeira oportunidade despreza a presença de Deus. Não vai falar com Deus, simplesmente começa a demonstrar a incredulidade contra Deus, murmurando contra Moisés. Postura deles não buscar a Deus em oração, mas sim de murmurar contra Moisés, Êxodo capítulo 15, versículo 24. Isso foi desastroso para a vida daquele povo. Deus até, na sua infinita misericórdia, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Nessa infinita misericórdia, que novas são a cada manhã, as misericórdias do Senhor, Deus vem e fala, Moisés, pega um pedaço de madeira, lance na água, e a água se torna salubre. Deus ainda assim faz o milagre. Deus, além de fazer um milagre de transformar a água amarga em água salubre, Deus ainda promete para os egípcios, para os hebreus, perdão, para os irmãos judeus ali, dizendo o seguinte, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês não terão nenhum tipo de doença que fora vista lá no Egito. Deus ainda promete cuidar deste povo, mas infelizmente este povo é um povo de dura serviço. Segundo o subtópico, diz assim, o envio do maná. Deus tira este povo com mãos fortes do Egito. Fato. Só que lembra de Êxodo capítulo 12, quando Deus está estabelecendo, Deus fala para eles irem somente os judeus. No entanto, eles permitem, lá no capítulo 12, no versículo 38, você vai verificar que os judeus permitem sair do Egito, acompanhar eles na trajetória, na saída, no êxodo, para a liberdade, acompanhar-os para o caminho da Terra Prometida, eles permitem que uma mistura de gente, o vulgo, uma mistura de gente, acompanhe-nos neste deserto. E é justamente, olha só, a falta de observância à palavra de Deus. Deus diz a gente acrescenta A e B, a gente acrescenta alguma coisa, a gente não segue exatamente o que Deus falou. Este foi o problema de Eva lá no jardim, é o problema deste povo no deserto e também é o nosso problema nos dias atuais. Deus delimita algo e nós queremos agir de outra maneira, fazer como nós queremos, colocar alguma coisinha que não foi o que Deus quis. Isso traz problemas para nós. E trouxe para este povo, essa mistura, esse vulgo no meio do povo, sentiu desejo. A Bíblia diz que o vulgo, a mistura, sentiu desejo. E este povo que sentiu desejo faz inflamar no meio do povo de Israel uma murmuração. Então o povo hebreu começa a falar, e olha as lembranças desse povo. Ao invés de lembrar dos grandes milagres que Deus fez, ao invés de lembrar da salvação, da transformação da água em vinho, de Deus ter enviado todos aqueles milagres, Deus ter atravessado eles no meio do Mar Vermelho, Deus ter transformado água insalubre em água salubre, agora a primeira coisa que esse povo faz, murmurar. As lembranças dele não são dos milagres, as lembranças deste povo são das cebolas. Olha do que esse povo está. As memórias deles estavam presas em coisas que nem têm tanto gosto agradável assim. Muito bom no meio de um alimento, para tempero, sim. Mas quem é que fica comendo cebola? Um ou outro, mas não é regra. Agora, eles estavam preocupados. Isso, irmãos, isso demonstra quando nós esquecemos das coisas que Deus fez para nós, isso o professor chama de ingratidão. O esquecimento está interligado à ingratidão. Este povo esquece de tudo que Deus fez de bom e só lembra daquilo que era ruim, aquilo que tinha lá no Egito. Que nós possamos nos lembrar dos grandes feitos de Deus na nossa vida para não pecarmos contra Deus. Mas, mais uma vez,
Por isso que eu sempre digo, Deus é Deus de oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades. Mais uma vez, Deus será bondoso com esse povo. Deus manda o pão. Deus estabelece até uma regra para esse povo. Deus vai mandar as codornizes. Esse povo murmura contra Moisés, queixa-se para Arão. Arão chega em Moisés. Moisés vai falar com Deus. Moisés, diferente desse povo, vai orar. Fala com Deus. Deus responde, vou mandar carne. Mas este povo deverá comer da seguinte maneira, o maná que vem ver aí. Cada um pegará a porção diária para sua casa, para sua família. Não poderá pegar porção dobrada para outro dia, não poderá sobrar, deverá pegar apenas aquilo que comerem. Então, e se pegar, isso aí terá problema. Apenas na sexta-feira poderá se pegar porção dobrada, porque no sábado não terá o maná e no sábado também não terá, mais para frente, as codornizes. O problema é que alguns deles, mesmo Deus operando o milagre, mandando o pão pela manhã, o maná, o que eles fazem? Alguns pegam a mais. E o que isso gerou? Bicho. Quando eu desobedeço a palavra de Deus, eu atraio problemas para o meio da minha vida. Quando eu não observo aquilo que é bom, eu vou trazer bicho no meio dos alimentos, vou trazer problemas para dentro da minha casa. Deus falou para pegar apenas a porção diária, porque é que eu estou pegando a mais. Porque é que eu estou fazendo além daquilo que foi me pedido. Tomemos cuidado. A lição necessária, na última frase aí desse segundo subtópico, diz assim, a lição necessária para que confiassem no Senhor seria aprendida com bastante dificuldade. De fato, este povo está passando por 1 milhão de dificuldades e não consegue aceitar estes problemas. Infelizmente, no primeiro momento, eles vão murmurar contra Deus. Mas tem um homem na Bíblia que nos ensinou completamente diferente, que mesmo passando por problemas, por dificuldades, pela morte dos filhos, o roubo, pela perda dos seus gados, dos seus bens, por suas casas terem ruído, independente de tudo isso, quando a própria mulher, em decorrência de tudo que está passando, diz para ele, olha, amaldiçoa seu Deus e morre, ele simplesmente diz, recebemos o bem de Deus, não receberemos também o mal? E ele não murmura contra Deus. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, diferentemente deste povo aqui que está o tempo todo demonstrando uma ingratidão e uma incredulidade dantesca para com Deus. Olha só, quando nós desprezamos Deus no meio da trajetória da vida, nós pecamos, murmuramos, somos incrédulos e tantas coisas. Olha, e as águas de Refidim, então? Terceiro subtópico. Além de todos estes problemas, agora chega aqui em Refidim, percebe-se ali que não havia água. Não há água e o povo vai reclamar de novo. Mas estamos caminhando no meio do deserto e não tem água para beber. O caminho que nós devemos tomar diante das dificuldades é falar com Deus. Diante de todas as situações, buscar a Deus, apresentar a Deus as nossas necessidades. É isso que a palavra de Deus nos ensina, colocar diante dele todas as nossas necessidades, nossas ansiedades. Em todos os momentos é Deus quem cuida de nós. Este povo, a primeira atitude deles que eles têm sempre é murmurar. Aqui, uma vez mais, Êxodo capítulo 17, este povo vai reclamar contra Moisés e apresentar essas murmurações que Deus toma para si. Ou seja, estão murmurando contra Deus e não apenas contra Moisés. Duvidar da presença de Deus junto a nós é de fato faltarem com um ou mais elementos essenciais da vida, ou seja, a confiança na provisão divina. Quando, em decorrência de qualquer situação emblemática que nós enfrentamos, seja de escassez no que diz respeito a finanças, no que tange a alimento, a sentimento, qualquer desse tipo de escassez, e eu duvidar e eu murmurar, e eu estou dizendo assim, eu não confio em ti. Eu não confio em ti. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Este povo demonstra exatamente isso.
são murmuradores, são incrédulos, são ingratos. É isso que esse povo faz o tempo todo, o tempo todo. Não podemos ser imaturos na fé. Olha só, o ponto de acreditar que quando passamos por dificuldades, Deus não está conosco. Infelizmente, muitas pessoas, quando passam por dificuldade, acham que Deus não está com ele, acham que Deus não olha para ele, acham que Deus a abandonou. Isso chama-se imaturidade. Isso chama-se imaturidade. Que eu e você possamos crescer de fé em fé, na medida nós cresçamos, para que possamos compreender que vamos passar por dificuldades. No mundo tereis aflições. Então, os alunos da nossa sala de aula precisam ter essa compreensão um pouco mais clara, mais abrangente das dificuldades que a caminhada da vida proporão, né? Proporcionarão, apresentarão para todos nós, para os jovens, para os adultos, principalmente jovens que estão começando a sua caminhada nos estudos, no trabalho, apresentarão dificuldades. Vai abandonar? Deus não está com eles? Vai murmurar por conta de tudo isso? Não, não é este o caminho. Então, não ceda ao perigo da tentação, não ceda às tentações por conta disso. Murmurar significa não confiar no Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Segundo tópico da nossa lição diz: infamando a terra que Deus disse ser boa. Isso aqui é um problemaço. Infelizmente, temos discípulos desses homens aqui nos dias atuais. Eu disse no início da nossa lição que um grupo de 10 trouxe uma notícia e o grupo de 2 outra notícia. Não especifiquei qual era a notícia. Agora nós vamos tratar aqui exatamente o que está narrado ali em Números capítulo 13, o texto bíblico da lição de hoje. Uma honra transformada em vergonha. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Veja, Deus escolhe cabeças, está lá, Números capítulo 13, príncipes, os principais, homens que tinham influência sobre a nação de Israel. Não foi qualquer pessoa. Escolheu os cabeças, os principais, os mandatários de cada tribo e disse para eles: olha, vocês serão os portadores da boa notícia. Vocês serão aqueles que irão espiar a terra e irão trazer as boas notícias para nós, para que nós possamos estabelecer estratégias. Este povo tinha tanta influência diante do povo que a fala deles vai causar um grande estrago. Agora, alguém pode questionar, mas por que este povo precisou espionar? Deus tinha poder de fazer com que a Moisés fosse revelado todas as coisas no que diz respeito aos moradores de Canaã e tudo o que aconteceu. Claro que tinha, mas existem coisas que mesmo Deus tendo todo o poder, Ele quer que eu e você façamos. Nós precisamos agir, nós precisamos ser forjados, provados, nós precisamos aprender, nós precisamos crescer, e é só agindo, fazendo, que nós aprendemos e crescemos. Então, Deus permite sim que esses homens vá, espiem, formem estratégia para chegar do outro lado. Então, estas pessoas que deveriam ser úteis para a obra de Deus, cooperadores, acabaram influenciando mal as pessoas, tornando assim inúteis. Não seja você e não permita que seus alunos, como você não permitirá, ensinando da forma correta, que a pessoa que está sendo separada para a honra se torne como desonra, uma vez que você foi chamado para influenciar para coisas boas, mas infelizmente há pessoas que só conseguem ver as coisas ruins. Sabe? Quando você olha, imagine um ourives. Se ele olhar a princípio o ouro, aquela coisa sem forma, sem cor,
brilhosa vai desprezar. Uma pessoa sem conhecimento talvez nem enxergue que ali se trata de ouro, mas alguém pode olhar e falar, opa, isso aí vale, dar uma polidinha, dar uma lavada, passar ali no processo, isso aí é valioso. Alguém talvez enxergue um diamante sem lapidar, sem ele ter todo aquele trabalho, aquela pedra gigante que vai tornar uma pedrinha pequenininha, mas aquela pedrinha pequenininha vai valer muito. Infelizmente, algumas pessoas só olharão o desafio, o problema, a dificuldade e não enxergarão o que Deus pode fazer através daquilo, o valor que aquilo tudo tem. Desses espias, infelizmente, inflamaram o povo de maneira negativa. Não seja você aquele que olhará sempre com um olhar negativo, com um olhar de desdém, com um olhar de desespero, de desprezo para as coisas que Deus tem revelado, para as coisas grandes que Deus tem a fazer. Não sejam inúteis, sejam úteis, pessoas que animem, pessoas que incentivam, que influenciam para o bem, não que são negativas, pessoas que não dá para ficar perto, porque tudo é murmuração, tudo é reclamação, nada tá bom, isso é desagradável, afasta até as pessoas. Olha o segundo subtópico, quando príncipes se veem como insetos. Isso aqui é muito sério. Pessoas honradas, pessoas de patentes, pessoas que eram tidas como príncipes, agora essas pessoas são tão negativas que elas conseguem se menosprezar e se diminuir de tal modo. É como se a águia se visse como uma formiga, como Estas pessoas que eram príncipes, os cabeças, estão se vendo como gafanhotos, como os insetos. Como é que você tem se visto? Olha só o problema da murmuração. Quando você murmura, quando você cede à tentação da murmuração, quando você se torna incrédulo, e você, além de infamar outras pessoas para negatividade, para parar com Sambalates Tobias, né? Fico inflamando, falando que não vai dar certo, não vão conseguir. O projeto já começou falido, sabe aquele discurso horroroso? Essas pessoas também se diminuem. Fala, ih, não estamos com nada, não está com nada, esse negócio é pequeno demais, isso aí não está certo. E sempre aí dando desculpas. Agora, o cabeça se vê como um gafanhoto. Você é o que Deus disse que você é. E Deus diz coisas boas a seu respeito. A prova mais clara disso é o texto que não cansamos de repetir, Jeremias 29, 11. Deus tem pensamentos excelentes a seu respeito. Queridos, olha que esses espias retornaram com a missão de falar coisas boas, mas eles chegam falando coisas ruins, se diminuindo diante do povo, influenciando. Lembra que eles eram pessoas que tinham poder de influência, e influenciando pessoas negativamente, fazendo esse povo pecar contra Deus, contra Moisés. É triste, é triste. Como é triste obedecer a Deus no início da caminhada e perder a visão no caminho, no percurso. É muito triste. Ele encerra o segundo subtópico dizendo isso. Como é desagradável. Começa bem. Por isso que a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Porque tem gente que começa com todo afoito, vai lá, mas no primeiro desafio, tem gigante, tem anaquins, tem isso, tem aquilo. As frutas são boas, mas são muito grandes. Vê problema em tudo, vê problema em tudo. E aí começa a esmorecer e volta murmurando e espalhando veneno, disseminando veneno no meio do povo. É muito triste, é desanimador e a pessoa se reduz a nada. Não se reduza, isso é o que o inimigo quer que você faça. Você é, você vale, você tem, você pode, no nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico aqui, desqualificando o que Deus disse que era bom. Isso aqui é
muito perigoso, muito perigoso. Deus diz algo a nosso respeito. Deus diz algo bom a respeito daquilo que ele falou para você. E aí você, por conta da murmuração, você não, né? A pessoa que murmura, né? Aqueles que murmuram, vai lá e diz o contrário. Deus simplesmente diz para Neemias, pode ir, vai lá, vou te ajudar, vamos reconstruir o muro, vamos. E aí o Sanbalat e Tobias falam, não, não vai dar certo, nós vamos dar um jeito de desanimar vocês. E assim por diante. Este povo fez a mesma coisa. Deus falou para Abraão que daria uma terra que mana leite e mel. Deus falou para Isaac, Deus falou para Jacó. Deus falou para este povo, através de Moisés, que estava conduzindo eles para uma terra que mana leite e mel, para uma terra onde seria deleitosa, que eles desfrutariam, eles comeriam de algo que ele sequer plantou, eles desfrutariam de algo que eles não precisaram trabalhar para ter. Deus disse que era tudo muito bom. O que eles fazem? Estes 10 homens, exceto Josué e Caleb, estes 10 espias, foram 12, Josué e Caleb ficaram apartados, porque Josué e Caleb tentaram calar este povo, tentaram falar, não murmurem contra Deus, não façam tal coisa, nós vamos lá e venceremos, e entraremos na terra que Deus prometeu a nós. Mas, infelizmente, essa maioria, esses 10, inflamaram de tal modo ao ponto de dizer que Deus tinha mentido. É mais ou menos isso. É dizer que as palavras de Deus não eram verdades. Desqualificar o que Deus disse. Os espias, exceto Josué e Caleb, desqualificaram a terra que por séculos Deus está preparando e falando que é bom para Abraão. Toda tentação em algum momento busca tornar inútil, de pouco valor, aquilo que Deus diz que é bom. É exatamente isso o que o diabo fez lá no Éden. Lembra? Deus diz para eles que eles poderiam comer de toda a árvore e que eles, exceto a árvore do conhecimento. O diabo chega com uma dúvida e diz, não é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? E aí começa aquele discurso, nós já falamos, se você não assistiu a aula, tá aí nas playlists do canal, vai lá e será uma bênção para a sua vida. Mas coloca dúvida e começa a desqualificar o que Deus falou. Deus falou que eles morreriam, o diabo vem, não, você não vai morrer, na verdade, você vai ser como ele. Então o diabo distorce, a murmuração é justamente isso, é uma distorção da realidade. Você começa a enxergar aquilo que não é, porque foi proposto para você pelo inimigo das nossas almas, por aquele que tem o desejo de destruir, como destruiu a muitos, como por conta da influência dele, os hebreus, os judeus foram arrancados da oliveira, agora ele também quer desqualificar aquilo que Deus disse. Às vezes alguém tenta te desqualificar. É exatamente isso. Olha que aplicação maravilhosa. Mas não dê ouvidos, porque ninguém pode desqualificar aquilo que Deus qualificou. É interessante, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e ninguém mais pode apontar o dedo para nós. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, vai caminhando o texto, e aí ele diz, quem tentará acusação contra os meus escolhidos? Quem é que pode desqualificar aquele que eu qualifiquei? Quem é que pode envergonhar aquele que eu elevei? Você entendeu? Então, não permita ser desqualificado. Não desqualifique aquilo que Deus qualificou como bom, como agradável, como perfeito para a sua vida, meu amigo, minha amiga. Deixa aí os seus jovens, seus alunos compreenderem muito bem esta situação. Um atraso de 40 anos. Olha o tamanho dos prejuízos. Já falamos aqui que é um perigo desprezar Deus no meio da caminhada. Já falamos aqui que também é um problema sair infamando as pessoas, arrastando pessoas para o lado negativo. Em vez de influenciar para o bem, estão aí influenciando para o lado mal, para a desistência, para o abandono. Isso é
Terrível. Um atraso de 40 anos. A promessa de Deus é mudada. Deus, para poupar, para proteger, lá em Êxodo 13, para proteger o povo da guerra, eles não estavam preparados para a guerra. Deus desvia o caminho para que eles possam passar, não enfrentar um combate. Então Deus desvia o caminho. Às vezes acontecem essas mudanças porque Deus está nos poupando e nos preparando para chegarmos a determinado lugar. Chegaria um momento que esse povo precisaria ter combate, mas ainda não era aquele momento. Então, por conta do livramento de Deus, Deus muda o caminho, mas esse povo não vai entender. Este povo vai tentar a Deus, e tentar a Deus é pecado. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, quando o diabo diz: lança-te daqui para baixo, você pode dar ordem a seus anjos a teu respeito e ele vai te socorrer. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não tem como eu achar que porque Deus pode todas as coisas, eu vou brincar de roleta russa. E aí não vai acontecer nada comigo. Estou tentando a Deus. Cuidado. Tentar a Deus é pecado e isso pode te trazer prejuízos enormes. A geração que saiu do Egito teve todas as oportunidades de viverem duas experiências marcantes: a liberdade da escravidão e a entrada na terra prometida, no lugar que Deus reservou. Contudo, pelo pecado deles, Deus sentenciou ninguém de 20 anos para cima, exceto duas pessoas, Josué e Caleb. Nem Moisés entra. Não por conta disso, por conta de outra situação, quando fere a rocha pela segunda vez. Mas somente 2 homens, Josué e Caleb, acima de 20 anos, entrariam na terra prometida. Por conta da murmuração contra Deus, eles perderam o direito, morreram no meio do deserto. Uns morreram de praga perante o Senhor, outros foram deixados levar e perderam suas vidas no meio do deserto. De alguma maneira, Deus permitiu que a praga viesse sobre eles ali e eles morressem por conta do pecado da murmuração. Não ceda à tentação. O diabo vai tentar desqualificar aquilo que Deus fez, vai tentar reduzir o valor para você se ver encurralado de tal modo que você vai falar: poxa, será que Deus faz? Se for dúvida, será que é a vontade de Deus nesse momento? Amém. Mas Deus não tem condição de fazer isso. Deus não pode mudar a minha vida. Isso é incredulidade, é pecado. Tentar Deus é pecado. Terceiro subtópico aqui do último tópico diz assim: vale a pena desagradar a Deus? É uma pergunta. Vale a pena desagradar a Deus? Os hebreus precisavam confiar no que Deus havia prometido. Mesmo assim, eles preferiram atentar para as circunstâncias e tentarem a Deus com sua incredulidade. Problemas de tentar a Deus. O problema de desagradar a Deus. Deus tem projetos maravilhosos para todos os homens. Afinal, Deus quer que todo homem se salve. Deus quer que todo homem tenha êxito nas suas... Haja vista que Deus não escolhe um para derramar a chuva e outro para não derramar. Deus não. Ele coloca o sol e a chuva sobre todos. Ele quer que todos sejam bem-sucedidos. Cada um escolhe o que vai fazer. Agora, infelizmente, há aqueles que preferem olhar de lado negativo. Preferem olhar para os problemas do que olhar para a solução. Como é que você tem olhado? O que é que você tem olhado? Você tem olhado para problemas ou você tem olhado para a solução? Existem problemas? Sim, para todo lado que você olhar, para todas as situações que a vida propor, teremos problemas. Mas também existem soluções. Existem maneiras, formas solúveis de continuar, de prosseguir, de obter êxito. E cuidado, porque quando nós olhamos muito para o problema, quando nós olhamos muito para a dificuldade, nós, além de pararmos, nós também fazemos outros que são ao nosso redor parar por conta da inflamação negativa. Não seja você este problema. Não tente a Deus, não negue a Deus, porque isso pode atrasar você. Por isso que algumas pessoas estão paradas no tempo, não chegam a lugar nenhum, porque está sempre olhando o problema, estão sempre olhando para o lado negativo das coisas, estão atrasando a sua vida
e a de outros que estão sendo influenciadas por ela. Que eu e você possamos olhar para Deus, confiar nele sobre todas as coisas, porque confiando nele, então nós obteremos sucesso. E a conclusão, ele diz assim: da mesma forma que Deus não tenta ninguém, não podemos tentá-lo com nossas palavras, pensamentos, ações, pois essas são as formas de ingratidão contra aquele que nos salvou, nos tirou da escravidão do pecado, que jamais sejamos ingratos, esquecidos das bênçãos que temos recebidos dele. É perfeita essa aula de hoje para que nós possamos lembrar do grande ato de Jesus na cruz, ter nos salvado, nos libertado. Hoje nós temos que ser grato por todas as coisas. Jamais, jamais, jamais murmurar, sermos ingratos e sairmos por aí inflamando pessoas para o mal. Só vamos ter prejuízo, abandonar Deus no meio da trajetória, infamando pessoas e, além de tudo, perdendo a bênção do atraso de vida nas nossas vidas. Mas nós olhamos para o autor, consumador da nossa fé e prossigamos rumo ao alvo, como um atleta que ele tem um objetivo e não para nunca. Amém? Deus te abençoe grandemente e não esqueça, se você tem sido edificado, inscreva-se no canal, compartilhe, será uma grande bênção.